Olá, seres de luz, sejam muito bem-vindos aqui ao meu podcast. Muito feliz de estar voltando a fazer o podcast para vocês. É um tipo de conteúdo que eu adoro fazer. E hoje eu vim falar sobre transformação, sobre impermanência, sobre mudanças, sobre a gente aceitar o quanto é importante, né, a gente aceitar esse processo o quanto antes para que a gente tenha uma vida um pouco mais equilibrada, né? E aí, como é que vocês estão? Nossa Senhora, que saudade de vocês demais, hein? Muita falta que faz fazer esse conteúdo dessa forma. Me identifico muito. Mas vamos lá, vamos falar sobre o nosso conteúdo. Vocês já pararam para refletir sobre as constantes transformações que a gente passa diariamente, o tempo todo, né? O tempo todo está tudo mudando. A natureza ela é completamente mutável, né? O mesmo ar que eu estou respirando agora não vai ser o ar que você vai respirar daqui a 5 segundos, né? Tudo está mudando o tempo todo, né? E o quanto que a gente fica preso, né? O quanto que a gente fica presa em determinadas questões, mesmo sabendo que elas vão passar, que elas vão acabar, né? Porque tudo acaba e tudo se renova, né? Vocês já pararam para refletir o quanto que a gente fica preso nessas questões? O quanto que a gente não se permite olhar para isso, sendo que isso é uma única certeza que a gente tem, né? É o fim de tudo. É o fim, não estou falando só da morte, mas que tudo acaba, de bom e de ruim, tudo passa, né? É porque isso esse não olhar leva a gente para essa sensação de falso controle, né? Coloca a gente no lugar de segurança, de uma zona de conforto. E sair desse lugar, ele é bem complicado. Ele é angustiante, né? É muito complexo você olhar e se permitir racionalizar que tudo acaba, tudo tem um fim, né? Mas não estar nesse lugar é uma mentira, né? É uma mentira que a gente conta pra gente o tempo todo. Esse lugar é falso, esse lugar não existe. Esse lugar confortável de controle, ele não existe, né? A gente não tem controle de absolutamente nada. Tudo se transforma, né? Permitir e aceitar essas transformações, aceitar que elas aconteçam assim de forma harmoniosa, equilibrada, eu sei que é mais complicado, ainda mais diante da cultura que a gente tem aqui, dessa cultura ocidental, né? Que é muito de ter e não de ser. A gente precisa ter para a gente se sentir confortável, a gente precisa ter aquilo ali diante dos nossos olhos, diante das nossas mãos, para a gente se sentir. Como se a gente se sentisse equilibrado com aquilo ali, né? Então eu tenho controle disso aqui, enquanto eu tenho controle, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Mas a verdade é que a gente não tem controle porque simplesmente tudo acaba, né? A natureza das coisas é que é para elas acabarem e automaticamente as coisas se renovam, as coisas vão mudando, né? A gente muda o tempo todo, a nossa pele muda o tempo todo, o nosso cabelo muda o tempo todo, tudo se transforma o tempo todo. E a gente tentar ter controle sobre isso, sobre achar que a gente achar que tem um controle sobre isso, isso é um lugar de sofrimento muito grande, né? Porque a gente fica achando que vai controlar determinadas coisas e aí a gente não controla e aí a gente entra em desequilíbrio total, completamente. E aí eu queria linkar muito com o controle do outro, né? Sobre o querer e sobre o controle que a gente quer ter do pensamento e das atitudes do outro. Eu queria trazer aqui para vocês refletirem um pouquinho sobre alguma coisa aí. Vamos refletir, ver se a gente consegue tentar ter um outro olhar sobre isso, né? Queria que vocês refletissem sobre alguma coisa que traz irritação para vocês, alguma crença, alguma colocação que vocês têm um posicionamento muito, sabe, assim, muito dogmático. Assim, para mim é isso e acabou. Não tem diálogo. Isso aqui é o meu certo, né? Tenta olhar isso aí, né? Olhou. E aí eu ia pedir agora para você olhar de uma forma mais racional, mas por um outro ângulo, né? Sair desse lugar da razão e o teu olhar, você pode continua tendo esse olhar de que está certo, mas por um outro ângulo. É difícil, né? Tenta ter um outro olhar diante dessa sua certeza, né? E se for de uma outra forma?
Tenta olhar isso por uma outra vertente. Vê se você consegue. Sai desse lugar de julgamento do seu certo e do seu errado. Só tenta enxergar por um outro ângulo. Só tenta agir como se fosse uma outra pessoa, um outro olhar. Vê se isso não te traz uma leveza maior. Vê se isso não tira um certo peso sabe, assim, do seu coração, como se você não tivesse mais tentando controlar a situação, como se você não tivesse mais tentando ter o poder sobre um julgamento sobre aquilo, sobre certo e errado, né? É só um outro ponto de vista, diferente do nosso. Eu sei que é muito difícil, gente, mas tenta ter esse outro olhar. Tenta soltar essa sua vontade de estar certo diante dessa situação que você pensou, diante dessa questão que você está olhando. Porque simplesmente existem outros pontos de vista, né? Outra razão, outras vivências. E a gente tentar controlar as outras vivências é impossível. Você só olha essa questão, conforme você está olhando agora, diante das suas experiências que você viveu, diante das crenças que você tem, diante de tudo que você aprendeu ao longo da sua existência. A mesma coisa o outro. Ele só tem esse olhar diante dessa mesma situação por conta de tudo que ele já viveu, por conta de tudo que ele já experimentou ao longo da vida dele. E aí a gente ditar regra na vida do outro com o nosso olhar é um lugar de muito sofrimento, é um lugar muito ruim. Além de você tentar, você tá sendo autoritário diante do querer do outro, e mesmo que você consiga mudar a visão do outro, vai chegar um momento em que não vai fazer mais sentido aquilo para aquela pessoa, porque aquilo ali ela vai estar se distanciando da essência dela, da verdade do que é, né? Do que é o certo para ela. E aí a gente querer controlar e transformar isso é muito ruim, né? E aí fora que se o outro não aceitar a tua verdade, que é uma possibilidade enorme disso acontecer, né? Vai entrar em conflito, vai brigar porque tem que ser do jeito que a gente quer, né? Não tem certo e não tem errado. A questão é até onde isso está trazendo sofrimento para você e para outra pessoa dentro dessa situação, né? E aí eu quero trazer essa reflexão aí, queria, né, convidar a todos a refletir sobre isso, sobre praticar a aceitação da transformação, da mudança, da empatia, da impermanência, do olhar do outro. Eu sei que é muito difícil a gente se colocar nesse lugar, né? Mas ele é possível quando a gente se abre verdadeiramente para olhar para o outro sem julgamento, né? Sem o julgamento do meu certo, da minha verdade, porque a verdade é essa, né? Ela é só minha, a verdade do outro, ela é só a dele. Da mesma forma que o outro também não vai conseguir fazer eu ter um olhar diferente da minha verdade. É respeito mútuo, né? E eu acho que isso está faltando demais nos dias atuais, né? É um trabalho de formiguinha, gente. Não tem para onde correr. A gente vai precisar praticar isso ao longo de toda a nossa vida. Enquanto a gente estiver piscando os olhos, aí a gente vai precisar praticar isso, porque a gente tende muito a querer impor a nossa verdade. E eu acho que é um lugar de mais equilíbrio, né? É você estar no seu lugar da sua verdade, você impor o seu limite, mas também entender o limite do outro, entender a verdade do outro, né? Vão ter situações que a gente não vai conseguir, né? Não dá, né? A gente aqui não é gratiluz, não é perfeição, muito longe disso. Estamos todos numa batalha constante de sermos pessoas melhores. Mas quando isso não acontecer, tá tudo bem, né? Não se controla, não se martiriza, mas também não fica estagnada, né? Não fica estagnado nesse lugar de não aceitar. Não pode ser desse jeito, não, tem que ser desse jeito. A gente pode achar um equilíbrio, a gente não só pode, como deve achar o equilíbrio por nós, né? Não vamos nem falar pelo outro, vamos falar por nós, pelo nosso sofrimento, porque a gente não quer estar nesse lugar de sofrimento. E eu desejo para vocês toda a luz do mundo, desejo que vocês sejam a sua luz. Só vocês podem achar a verdadeira essência de vocês, a luz que está aí dentro de vocês.
Desejo muita luz, muita paz. Espero que tenha levado algo para o coração de vocês, que tenha tocado de alguma forma, viu? Grande abraço.